Bom, boa tarde, boa noite. Nessa edição do Coronário em Matemática, Matheus Manso vai falar operador de transferência para o caso particular das aplicações expansoras. Então pode começar aí, Matheus. Pode começar, né? Tá. Então, a gente foi mal aí pela conexão do Wi-Fi. Hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho, né, sobre uma técnica que é muito utilizada em sistemas dinâmicos, teoria ergódica, que é você olhar para o espaço de funções, né? Você olhar para um operador definindo um espaço de funções conveniente, né, definido de um sistema dinâmico, você estudar esse operador, certo? E você deduzir propriedades importantes sobre o sistema dinâmico estudando esse operador, certo? Então, por exemplo, olhando para o espectro desse operador, deduzir informações sobre o operador, sobre o meu sistema dinâmico olhando o seu operador, tá? Então, para a gente começar, eu quero só definir algumas coisas para começar a conversa. Tá? Aqui a gente sempre vai tratar, quase sempre a gente vai tratar sobre M. Né? A gente vai começar com variedade riemanniana, compacta e conexa. Tá? Com respeito a essa métrica riemanniana, a gente sabe que existe uma forma de volume, tá? Que satisfaz né, com respeito a essa métrica, satisfaz essa relação aqui. Tá? Então, na minha variedade, eu vou chamar de medida de Lebesgue, né, a minha medida induzida pela minha forma. Tá? E a medida de Lebesgue aqui na minha variedade vai ser simplesmente a integral dessa forma, né, a medida de um conjunto qualquer vai ser a integral dessa forma com respeito a esse conjunto. Tá? Isso para começo de conversa. Né, onde, para quem não fez teoria da medida ainda, isso aqui significa que A é um subconjunto mensurável de M. Tá? Mas agora, por outro lado, eu vou querer... Assim, a gente tem essa medida canônica numa variedade. Agora eu quero flexibilizar essa noção de volume que eu tenho na minha variedade para permitir algumas... para flexibilizar um pouquinho. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente tem uma medida, tá? Eu quero não flexibilizar tanto assim para poder a gente ter medidas muito medidas degeneradas, como por exemplo a medida delta de Dirac, tá? Mas eu também quero falar um pouquinho sobre as medidas que têm propriedades físicas, certo? Então eu vou começar definindo algumas coisas aqui. A gente diz que μ é uma medida absolutamente contínua com respeito à medida de Lebesgue, né? Sempre que eu tenho um conjunto de medida nula que com respeito a Lebesgue, então essa medida μ também ou seja, todo subconjunto de medida nula a medida μ tem os mesmos subconjuntos de medida nula que a medida de Lebesgue. Tá? Agora, se a gente tem uma aplicação mensurável, a gente diz que a medida μ é invariante por F se a medida de um conjunto é igual à medida da pré-imagem de um conjunto, tá? De um conjunto mensurável. E a gente também, outro conceito importante de definir aqui é a ergodicidade. Tá? A gente diz que uma medida μ é ergódica se os únicos subconjuntos invariantes dessa medida são os conjuntos de medida total, medida nula. Tá? Então, por que eu estou interessado nas medidas absolutamente contínuas, invariantes e ergódicas? Porque elas são as medidas que mais têm melhores propriedades estatísticas e melhores propriedades geométricas. Né? Eu quero aqui a ergodicidade. Eu fiz um desenho aqui, tá? Isso aqui é um exemplo de um sistema aqui, uma variedade.
E aqui eu tenho um exemplo de dois conjuntos, né, com respeito a uma medida aqui. Esses dois conjuntos têm medida positiva e são invadidos por uma aplicação F aqui. Tá? Então, se eu começo com um ponto que começa a iterar, se eu pego um ponto que está em A e eu começo a iterar esse ponto, esse ponto sempre cai aqui em A. Se eu pego um ponto que está em B, também começa a iterar esse ponto em B. Isso é um conjunto de medida positiva. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma medida que não é ergódica. Então, eu vou começar com os exemplos. Tá? A gente vai considerar o círculo como sendo, né, o grupo quociente de R sub Z. E aqui a gente vai pegar a aplicação no círculo que dobra ângulo. Tá? Esse aqui eu pego um ponto X do círculo, eu pego o ângulo com respeito ao eixo X e eu dobro assim. Então aqui acontece, a medida de Lebesgue no círculo vai ser uma medida invariante. Tá, aqui eu fiz um desenho aqui no desenho no slide. Se eu pego, por exemplo, esse conjunto A aqui, assim, esse intervalo aqui, e eu olho as pré-imagens, então a medida das pré-imagens são exatamente o conjunto A. Esse é o meu primeiro exemplo. Mas assim, o que acontece é que nem sempre a medida de Lebesgue é uma medida invariante. Tá? O nosso próximo exemplo aqui, a gente tem G, que é a aplicação de Gauss. A gente fala da aplicação de Gauss, que é a aplicação de expansão em frações contínuas de teoria dos números. Essa aplicação é interessante porque o gráfico dessa aplicação ela tem infinitos intervalos, onde restritos intervalos, ela é uma aplicação de classe infinita. Tá? Mas, claro, ela tem infinitos pontos onde ela destina. Tá? E o que acontece é que, assim, a medida de Lebesgue, né, não é invariante pela aplicação de Gauss. Tá? Por outro lado, existe uma medida de volume que eu defino aqui. Tá? Se eu quero dizer aqui, medida de volume é uma medida absolutamente contínua, com respeito à medida de Lebesgue, invariante por G, né, que é dada pela integral de uma função positiva. Tá? Então, assim, o que a gente vai fazer aqui hoje está no cerne do nosso tema, no tema da nossa palestra aqui, que é você modificar um pouquinho a medida de Lebesgue. Tá? Você modificar um pouquinho a medida de Lebesgue, né, dar peso a algumas certas regiões do espaço e obter uma medida invariante para uma aplicação. Tá? E esse exemplo aqui é legal por causa disso. A gente está modificando um pouco a medida de Lebesgue e você tem, no fim das contas, você ganha uma medida que é invariante. Tá? Então, como eu falei aqui, nem sempre a gente pode garantir a existência de medidas invariantes, tá? No caso, existência de medidas ergódicas. Mas, assim, existem teoremas, tá? Como, por exemplo, você tem uma função contínua definindo um espaço compacto, você consegue existir uma medida que é invariante. E, às vezes, ela pode ser ergódica também. Mas, no geral, assim, pode não ser uma medida interessante do ponto de vista físico. Ou seja, ela não pode, a princípio, ela não precisa ter nada a ver com uma medida de Lebesgue, assim, isso que a gente quer dizer. Né? Então, o que a gente vai fazer hoje? Né? Hoje a gente vai tentar obter, no caso aqui das aplicações expansoras, a gente consegue, a gente tem um teorema, tá? Esse teorema que vai estar aqui, lá para frente, a gente tem esse teorema, que se eu tenho uma aplicação expansora numa variedade de maneira compacta, conexa, a gente consegue existe uma única medida que é absolutamente contínua, certo? Invariante pela aplicação, ergódica, e mais ainda, essa medida ela é dada por uma integral de uma função positiva aqui.
Então, a gente vai provar esse teorema hoje. Usando o operador de transferência. Tá? E como a gente vai usar esse operador de transferência, aqui como eu vou explicar que a gente vai fazer isso. Então, só para definir algumas coisinhas aqui, antes de a gente definir o que é operador de transferência, o que a gente vai fazer, a gente vai começar com uma aplicação de classe C1, zero Helder. Se existe uma constante alfa positiva, tal que para todo x, y e m, a norma da distância das derivadas é sempre menor ou igual do que a constante vezes a distância x, y, tá? Com uma distorção aqui, tá? Uma distorção entre as distâncias, ou seja, distância entre as derivadas é como se fosse uma condição de Lipschitz, se tivesse uma condição de Lipschitz aqui, né? Mas você está colocando impondo uma distorção aqui nas distâncias. Agora, outra coisa que a gente vai usar é que log Helder em Rho0 vizinhanças. Né? Sempre que eu tiver dois pontos x, y de distância menor do que Rho0, então o quociente entre elas vai estar próximo, assim, o quociente vai ser pequeno, mas depende de uma constante, mas essa constante aqui depende da x, y, tá? E de maneira exponencial também. E aqui, bem, saiu meio ruim aqui, mas eu vou explicar o que é essa condição. A gente diz que a aplicação é expansora, né, se existe uma constante sigma maior que 1, de modo que, eu não sei se está dando para ver, mas isso aqui significa que a derivada está sempre expandindo as distâncias, tá? E as distâncias estão sempre se expandindo de maneira exponencial. Certo? Assim, se eu começo a iterar, se eu pego a enésima iteração da f e eu calculo essa derivada, a derivada está expandindo esse vetor exponencialmente, expandindo esse vetor uma ordem de sigma elevado a n. Tá, então, o objetivo agora é provar esse teorema. Tá? E esse teorema, vou enunciar de novo aqui. Aqui, M é, de novo, uma variedade riemanniana, compacta e conexa. É uma aplicação expansora, como a gente definiu aqui, certo? É de classe C1 e 0 Helder também. E a gente vai supor que o log do determinante de derivada também é uma função Helder. Tá? Então, o teorema fala que existe uma única medida de probabilidade B0, invariante pela aplicação F, que é ergódica e é absolutamente contínua com respeito à medida de Lebesgue. Tá? Mais ainda, existe uma função contínua positiva, tá? Log Helder em Rho0 vizinhanças, que satisfaz essa propriedade. Né? Ou seja, a medida B0 desse conjunto. Né? Se vocês ver aqui atrás na aplicação de Gauss, né? Observe que tem uma relação. Né? Por mais que, claro, não estou numa variedade, isso aqui não é uma aplicação expansora, por assim dizer, mas tem uma relação. A gente está estudando esse tipo de existência de medidas para o caso particular de uma variedade com uma aplicação expansora. Certo? Gente, se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Pode interromper, beleza? Tá. Então, eu vou começar falando do operador de transferência. Tá? Eu vou denotar sempre esse conjunto com as funções contínuas. A gente vai definir o operador de transferência, né, de f, como esse operador com essa expressão aqui, tá? Para toda função contínua e y. Certo?
Beleza. Agora, claro, o operador de transferência, o místico, se define dessa maneira, mas o operador de transferência, basicamente, ele aumenta um pouco a regularidade da função, certo? Aqui, a princípio, ele define dessa maneira, um espaço qualquer, a princípio, nem poderia estar bem definido, mas a gente vai ver que, como está uma variedade compacta e conexa, ele está bem definido. Tá? E por que ele está bem definido? Como está supondo que é uma variedade compacta, tá? E a aplicação expansora, então, em particular, a aplicação expansora vai ser um diffie local, porque você está sempre expandindo, a derivada sempre expandindo os vetores, então a derivada sempre vai ser um isomorfismo, né? Então, como ela vai ser um diffie local, a pré-imagem de todo ponto sempre vai ser um conjunto discreto. Como é compacta, a pré-imagem de todo ponto vai ser um conjunto finito, sabe? Porque eu tenho um conjunto discreto, vai ser um conjunto finito. Então, como eu estou supondo também que é conexa, a conexidade me garante que existe um número natural K, tá? Que a gente chama de grau da F, grau da aplicação F, de modo que a pré-imagem de todo ponto contém exatamente K pontos. Então, isso mostra que o operador de transferência realmente, para o nosso caso de uma variedade compacta, conexa, está bem definido. Certo? Então, assim, ele também vai ser um operador contínuo, né, com respeito à topologia induzida pela métrica uniforme, né, a topologia C0. E uma propriedade importante que esse operador tem é de que ele satisfaz essa propriedade dual aqui. Né? Se você pode pensar nisso aqui como se o operador de transferência fosse uma espécie de adjunta, né, do operador de Koopman, para quem já viu, né, talvez. Ele tem essa propriedade aqui, né, de que se você pega duas funções contínuas φ e ψ, e você calcula a integral desse produto aqui, isso te dá a integral da φ com ψ aplicada a f. Ou seja, tem essa relação dual com f e o operador de transferência. Tá? Então, uma observação crucial aqui que vai fazer parte da prova é a seguinte. Os pontos fixos positivos desse operador, eles estão associados a medidas invariantes por f, que são absolutamente contínuas. Tá? E por quê? Né, se eu tenho um ponto fixo φ, né, se eu tenho um ponto fixo φ aqui, que quer dizer, o ponto fixo positivo é simplesmente uma função positiva. Tá? Então, a medida μ0 aqui era para ter um μ0, tá? Porque é μ0 de A. A medida μ0 de um conjunto, que é, né, que eu pego a integral dessa função com respeito à medida de Lebesgue aplicada em A, é uma medida invariante por f que é absolutamente contínua. Certo? Então, tipo, acaba que esse operador de transferência, se a gente tiver uma maneira de achar os pontos fixos desse operador, a gente está achando as medidas invariantes absolutamente contínuas do meu sistema. Então, essa que é a propriedade fundamental desse operador. Certo? É esse que faz ele ser tão poderoso. Tá? Isso dá uma dica para a gente como provar o teorema também. Tá? Outra observação crucial, antes de a gente começar a contar um pouquinho a ideia da prova do teorema, é de que pela capacidade de N, tá, eu consigo uma constante, ρ0, positiva, de modo que todo ponto existe uma contracal, de que todo ponto que eu pego na variedade, existe uma G definida numa vizinhança, uma bola
centrada em y de raio rho zero, de classe C1, né, que é uma inversa local da F, tá? e que também é uma contração. E a constante de contração é a inversa da constante de expansão da F. E sempre que eu tenho dois pontos y1 e y2 menor do que a distância deles é menor do que rho zero, então a distância entre as contrações acaba sendo isso aqui, você tem uma contração. Então para as aplicações expansoras você tem essa propriedade importante aqui, né, que todo ponto você tem a F expande, né, globalmente, e localmente você tem sempre uma G que contrai na direção oposta. Então, a ideia da prova, que vai no operador de transferência, é o seguinte: a gente quer que seja uma medida. Tá? Então, para ser uma medida, primeiro a gente tem que ter uma função positiva. Certo? A gente tem que ter uma função positiva associada a essa medida. Tá? E como a F é expansora, a gente também tem que compensar essa taxa de expansão pegando uma função que tenha, talvez que seja, por exemplo, seja Lambda, por exemplo. A gente quer compensar essa taxa de expansão pegando uma função que a primeira etapa da prova é já restringir o operador de transferência, tá, a um subespaço fechado de espaço de funções contínuas, que seja conveniente e que seja invariante pelo operador, tá? E munido de uma métrica que a gente chama de métrica projetiva. Tá? E eu vou explicar essas coisas direitinho, tudo que significa. Tá? E a segunda etapa é mostrar que nesse subespaço, né, esse operador, que é um PNA, né, contínuo, ele é uma contração com respeito a essa métrica projetiva que eu vou definir nesse espaço. Né? E eu vou, justamente para garantir a existência desse ponto fixo, está associado à medida que quer. Tá? Então, a ideia principal é essa: a ideia é você restringir o seu operador a um subespaço menor, né? Subespaço das funções contínuas, espaço menor, e que seja invariante pelo operador. Certo? Então, para isso, eu vou precisar um pouquinho de terminologia. E o que eu vou definir o que a gente vai fazer é isso aqui, se eu não me engano, acho que foi Birkhoff que começou com que introduziu essa técnica de você olhar para os cones convexos, né, métricas projetivas, né, para estudar esse tipo de operador de transferência. Fazer o seguinte: a gente diz que um subconjunto num espaço vetorial é um cone convexo, tá? Primeiro, sempre que eu tenho um vetor V nesse conjunto, se eu pego todas as direções positivas, então todas essas direções positivas elas ainda pertencem ao conjunto. E a segunda condição é de convexidade, desculpa. Ou seja, sempre que eu tenho duas constantes positivas e dois vetores no conjunto, a combinação linear entre elas ainda pertence ao conjunto. Tá, intuitivamente isso aqui basicamente, se eu tenho duas direções que pertencem ao meu conjunto, meu cone, então ele vai ser convexo se eu pego qualquer duas direções, todas as direções intermediárias ainda pertencem ao cone. Então aqui tem uns exemplos, né? Esse aqui é um exemplo de um cone convexo. Isso aqui é um exemplo de um cone que não é convexo. Né? O meu cone aqui é a união dessas regiões pontilhadas. Não é um cone convexo, né? Porque se eu pegar um vetor que está nessa primeira região pontilhada e na segunda região pontilhada, né, eu consigo direções que não pertencem ao cone. Né? E, claro, o terceiro exemplo, claramente um cone, dos óbvios. Agora, aqui vai parecer um pouco contraintuitivo o que eu vou fazer, mas como é que essa métrica, eu tenho um cone, tá? E
o que eu quero fazer agora? Eu quero definir essa métrica, que eu vou chamar de métrica projetiva. Tá? E como que eu vou definir essa métrica? Eu vou dar os V1 e V2 do cone. Eu vou definir essas duas funções aqui, alfa e beta. E essas funções, elas vão me dizer, isso aqui vai pegar você vai pegar todas as projeções de V2 sobre V1, você vai pegar o supremo de todas as constantes dado por essas projeções. E o beta é a mesma coisa, só que ao contrário. Aqui eu vou pegar todas as projeções de V1 e V2 e vou pegar o ínfimo dessas constantes. Tá? Tem um desenho aqui que eu fiz. Tá? Se a gente considerar esse cone, o cone aqui dado pelo semiplano, né, o superior, aqui, positivo. Aqui eu tenho dois vetores, V1 e V2. Tá? E eu quero calcular o alfa de V1 e V2 aqui. Tá? O meu T vai ser o supremo dessas constantes positivas. Tá? Então, repara que aqui, se eu mexo um pouquinho, eu tenho o T de V1 aqui. Tá? Se eu mexo um pouquinho o T de V1 para a direita, então eu já tenho vetores aqui, se olha a projeção, esses vetores não pertencem mais ao meu cone aqui. Tá? Porque se eu pego esse vetor V2 menos T de V1, ele vai dar um vetor que não está no semiplano superior positivo. Né? Mas essa aqui é a maior constante que realiza essa diferença. Então, acaba que o meu T é exatamente o meu alfa de V1 e V2. E o beta é a mesma ideia, basicamente. Né? Tipo, você vai olhar para todas as projeções de S de V1 menos V2, e o meu S vai ser o menor, vai ser a menor constante que realiza essas diferenças. Aí por que a gente está pegando essa métrica dessa maneira? Porque se a gente define θ de V1 e V2 como sendo o log dessas diferenças, isso aqui a gente chama de métrica projetiva. Aí vai ser uma métrica projetiva porque ela vai satisfazer as seguintes propriedades aqui. Né? Ou seja, a diferença aqui aqui, né, claro, vai ser a métrica, essa função que eu defini, ela vai ser simétrica. Né? Aqui vai ser sempre não negativo e vai satisfazer uma espécie de desigualdade triangular. Tá? Mas aqui tem essa diferença aqui, né, que θ de V1 V2 é zero, somente se V1 está na mesma direção de V2, ou seja, existe uma constante positiva T, na hora que V1 se escreve como múltiplo de V2. Tá? Então, acaba que se a gente quocientar o cone, né, pela relação de equivalência, né, que diz que dois vetores são iguais somente se existe uma constante T positiva, de modo que você multiplica um vetor e dá outro. Então, isso vai te dar uma relação de equivalência e isso vai te dar uma métrica. Isso aqui, essa métrica projetiva quocientada, vai te dar uma métrica no quociente projetivo. Tá? Por isso que tem esse nome, no princípio. Tá. A minha pergunta é a seguinte, né? Se a gente, de fato, não pode aplicar o teorema de Gauss nessa situação, aplicar esse teorema à transformação de Gauss, ou não? Ou a medida de Gauss é, de fato, a única medida ergódica, blá, 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 blá. Assim, eu não tenho certeza se é a única medida ergódica e absolutamente contínua com respeito à medida de Lebesgue, né? Invariante, mas assim, tem técnicas também para a gente atacar esse tipo de problema. Porque esse que é a questão, assim, cada caso é um caso, sabe? Então, assim,
a princípio, a gente tem como definir operador de transferência para aplicações desse tipo, como a aplicação de Gauss, entendeu? Então, tipo, só que assim, claro, vai aumentando o grau de complexidade. Você tem que impor certas restrições, entendeu? Beleza, tá bom. Show. No final, eu vou para as referências de vocês, que eu tô estudando Beleza. exatamente esse tipo de coisa agora, entendeu? Perfeito. Tá, voltando aqui, onde a gente tinha parado, tá, a gente definiu o que é uma métrica projetiva. Tá? E tudo bem. Agora, só uma observação, né, que se a gente tem uma aplicação linear entre espaços verticais e essa aplicação linear ela leva um cone no outro, tá? Então, a métrica projetiva com respeito ao segundo cone, você calcula a distância entre as imagens, essa aplicação linear, então acaba que você tem essa relação aqui, né, com respeito às métricas. Acaba que a aplicação linear com respeito a métricas, as métricas induzidas por esses cones é uma aplicação de Lipschitz com constante 1. Tá? Só que, assim, qual vai ser a nossa ideia aqui? A gente vai pegar o L, nosso L, que vai ser o operador de transferência, e a gente vai, estou montando um spoiler, basicamente, a gente vai restringir o operador de transferência a um cone conveniente. Tá? E a gente vai mostrar que nesse cone, o diâmetro desse cone é finito. Tá? E por que a gente precisa que o diâmetro do cone seja finito? Porque se você tem só isso aqui, você a princípio não precisa ter contração. Né? A princípio você tem uma constante só igual a 1, você não tem, a princípio não precisa ter contração nenhuma. Tá? Mas a gente vai mostrar que, de fato, o operador de transferência, existe uma constante de contração, e essa constante tem que ser menor que 1. E a gente vai usar esse lema aqui, né, que se D é o diâmetro do cone, né, então a distância entre as imagens do operador linear é sempre menor ou igual do que uma constante de contração, vezes bem, de fato, o operador linear é uma contração com respeito a essa métrica. Então, a ideia para a primeira etapa da prova do teorema é exatamente, a gente tem que pegar, a gente vai trabalhar sobre um cone convexo conveniente. Né? E assim, a escolha dos cones que a gente vai fazer aqui não é à toa. Aí eu vou denotar esse C por C+, aqui, né? O conjunto de todas as funções contínuas positivas de M, com funções contínuas reais, positivas de M. E eu vou denotar por C alfa ni o conjunto de todas as funções positivas, de modo que log φ é Helder em ρ zero vizinhanças. Tá? E lembrando que essa condição, vou voltar um pouquinho aqui, vocês, essa condição é exatamente essa aqui que eu escrevi, tá? Ou seja, sempre que a distância de x e y é menor que ρ zero, então a distância entre a razão entre as imagens é sempre menor do que essa exponencial aqui. E acaba que esses dois conjuntos que eu defini aqui, eles vão ser cones convexos no espaço das funções contínuas. Tá? E assim, a gente pode calcular a métrica projetiva com respeito a esses cones. Tá? Não é assim, é uma expressão meio assustadora, porque aqui você tem, né, a métrica, você tem isso aqui estou denotando por θ mais a métrica projetiva com respeito ao cone de funções positivas, e θ denotando com a métrica projetiva do cone dessas funções aqui que a gente definiu.
E a métrica com respeito a esses cones tem essa expressão, né? Tem essa expressão aqui onde onde esse alfa mais aqui é exatamente isso daqui. O beta mais também exatamente está naquela expressão. E, assim, a princípio pode parecer meio assustador isso daqui, mas se vocês forem ver na definição de métrica projetiva, vocês forem parar para olhar um pouquinho, vocês vão ver se faz sentido, tá? E como se fosse uma espécie de distância hiperbólica, assim, por assim dizer, entre as funções. Mas, assim, eu estou falando só minha interpretação, claro, isso aí. Assim, só... Então, assim, o que falou, né? Por que a gente escolheu esses cones? Eu quero escolher o cone das funções positivas, a razão é porque a gente quer encontrar uma medida, certo? E se a função não for positiva, a princípio, assim, poderia ser uma medida que assume valores negativos. Então, a gente quer as funções positivas, porque as funções positivas vão estar associadas a medidas positivas. E mais ainda, a gente está escolhendo esse cone, né, o cone das funções que são log-φ, que log-φ é Helder em Rosário Vizinhanças, porque a gente quer compensar a taxa de expansão da f. Tá? Então, essa próxima proposição aqui justifica a escolha desses cones. Né? Por que eu quero considerar esse cone aqui de funções? Então, esse teorema ele fala para a gente que existe um lambda 1, uma taxa de contração, de tal modo que para todo alfa positivo suficientemente grande, o operador de transferência leva esse cone nele mesmo. Aí tem essa sequência encaixada aqui. Aí a prova assim, de novo, assim, a ideia por trás dela não é tão complicada assim como parece. Aqui a gente vai usar o fato de que a função que a gente está pegando é Helder também, é de classe C1 e de 0 Helder. Tá? E aqui a prova é basicamente o seguinte: se você pega uma função φ, né, se eu calculo a imagem pelo operador de transferência, com o operador de transferência é um operador positivo, então isso aqui ainda é uma função positiva. Tá? Agora, o que eu vou fazer aqui é pegar a constante que a gente vai pegar, a constante de contração, é exatamente uma constante que está entre 1 e o inverso da taxa de expansão da f. Certo? Justamente como eu falei, para poder compensar a taxa de expansão da f, a gente vai pegar essa constante lambda 1. E esse alfa a gente vai pegar aqui para no final fazer sentido a conta, esse alfa aqui. E acaba que o operador de transferência ele satisfaz exatamente essa condição aqui. Quer dizer, a imagem do operador de transferência da φ satisfaz essa condição sempre que a distância entre os pontos for pequena, no final aqui, rua zero. Então, isso de fato mostra que o operador de transferência ele leva esse cone nele mesmo. Tá? Só uma ideia, assim, mas se parar para fazer a conta, sai direitinho. Né? Agora, assim, com isso a gente conclui a primeira etapa da prova, que é encontrar o espaço e mostrar que esse espaço é invariante. Tá? Agora, a segunda etapa da prova é a gente mostrar que, com respeito à métrica projetiva, θ desse cone, esse operador é uma contração. Tá? Então, a gente tem, e assim, para a gente mostrar que isso é uma contração, a gente vai usar aquele lema que a gente viu aqui atrás. Né? Que se a gente tem uma aplicação linear e o diâmetro do cone for finito, então você tem essa taxa de contração aqui, que é 1 menos a exponencial de menos o diâmetro. Então, a prova desse teorema vai fazer em 2 passos.
Tá? O primeiro passo é a gente mostrar que o diâmetro desse cone, né, do cone C, do cone das funções de Helder, ele é majorado pelo diâmetro, né, desse cone com respeito à métrica projetiva das funções positivas, mais uma constante que depende de lambda1. Tá? E a segunda etapa é mostrar que, de fato, existe uma constante, né, que depende do meu alfa, de modo que esse diâmetro aqui é menor do que igual a essa constante. Ou seja, se a gente conseguir mostrar que, na segunda etapa, que esse cone, o diâmetro desse cone é finito com respeito à métrica projetiva das funções positivas, então a gente ganha. Tá? Então, para a primeira etapa, né, a gente quer mostrar que o diâmetro é finito, então a gente vai pegar duas funções φ1 e φ2 dentro desse cone. Tá? Então, a gente consegue estimativa. O que eu quero mostrar? Né? Eu quero mostrar que sempre que x, y, a distância entre x e y é menor que ρ0, essa expressão aqui é maior ou igual do que uma constante vezes o quociente entre as imagens. Então, isso daqui, essa estimativa, dá para a gente que isso daqui tudo, essa expressão que está aqui do lado, né, que tem um monte de exponencial aqui, né, exponencial de alfa, distância de x e y, isso tudo aqui do lado está majorado pelo esse coeficiente K1, né, e esse K1 é um número que está entre 0 e 1, tá? Mas não é 0 nem 1, e sim realmente existe. Tá? Então a gente consegue obter essa primeira estimativa aqui. Disso a gente conclui que, repara que isso daqui era na definição lá do alfa, isso aqui está a gente que o alfa de φ1 φ2, que né, a gente pegou duas funções arbitrárias, e a gente mostrou que o alfa de φ1 φ2 delas, que essa expressão está aqui em cima, é maior ou igual do que K1 vezes o alfa, né, de φ1 φ2 com respeito ao cone das funções positivas. Tá? Então, de maneira análoga, a gente consegue mostrar que basicamente a gente inverte as desigualdades. A gente consegue mostrar de maneira análoga que o beta de φ2 é menor ou igual do que K2 vezes o beta de φ2 das funções positivas. Tá? Onde K2 aqui, a única diferença é que o K2 ele vai ser um número entre 1 esse é um número positivo maior do que 1. Tá? Então, lembra que a definição da métrica projetiva era você pega o log de beta sobre alfa. Então, se a gente calcula, né, a distância projetiva entre φ1 e φ2, isso aqui dá para a gente se a gente tem essa estimativa aqui, porque por causa dessas desigualdades, né, a gente tem essa estimativa e no fundo a gente consegue essa desigualdade aqui. Tá? Então, no fim das contas, a gente simplesmente toma o log de K2 menos o log de K1. Certo? E isso aqui vai ser uma constante positiva, claro, porque K2 é maior que 1 e K1 é menor que 1. Tá, agora a segunda etapa que eu acho a segunda etapa da prova que é bem interessante, porque a gente tem uma relação, a gente tem uma conexão aqui entre a geometria da variedade, para a gente provar isso aqui, a gente tem uma conexão entre a geometria da variedade e a dinâmica. Por quê? Onde é que tem essa conexão? Então, a gente quer mostrar agora que
a segunda etapa da prova era isso. A gente queria mostrar que o diâmetro com respeito aos cones das funções positivas é finito. Então, para isso, só basta a gente mostrar que existe um B que satisfaz essa condição aqui. Tá? Porque a definição da métrica projetiva era exatamente isso aqui. Então, aqui a gente consta numa variedade riemanniana compacta e conexa, tá? Então, a gente, dados dois pontos quaisquer, a gente consegue uma geodésica que liga esses pontos, né? X a Y. Se eu tenho dois pontos X e Y, né? A gente consegue uma geodésica que liga esses pontos. E aqui, né, se a gente, como o diâmetro da variedade é finito, se a gente divide essa geodésica em segmentos de comprimentos iguais, certo? A gente, todos eles com distância menor do que ρ0, então a gente tem essa igualdade aqui, né? Porque é uma geodésica, então no fundo, como é uma geodésica, então essa distância xy vai ser uma igualdade, onde a distância dos pontos é menor que ρ0. Tá? E esse n aqui não depende do ponto que eu escolhi, ou seja, para todo ponto, para quaisquer dois pontos que eu pegar, né? Na verdade existe um n natural positivo, quaisquer dois pontos que eu tomar, eu consigo dividir a geodésica que liga esses dois pontos em segmento em n mais 1, n intervalos de comprimento menor que ρ0, de tal modo que a distância entre esse ponto é exatamente a distância entre x e y é igual à soma da distância entre esses pontos. Tá? Aqui tem um desenho aqui, meio mal feito, mas a ideia é essa, basicamente. A ideia é que eu tenho dois pontos, x e y, e aqui, sei lá, aqui é o caso onde existe um n igual a 4, por exemplo. Né? Então, a gente vai obter a seguinte estimativa agora. Né? Se φ é uma função qualquer que está nesse cone, né? Usando que φ é uma função log Helder, então a gente tem essa estimativa aqui. Tá? E por que essa estimativa? Aqui eu estou simplesmente... Se eu pego a razão entre φ de y e φ de x, tá? Isso aqui é simplesmente... isso aqui eu tenho uma espécie de produto telescópico aqui, né? Ou seja, eu tenho... como eu estou pegando pontos, eu estou cancelando os pontos, né? A imagem dos pontos, eu estou multiplicando todos eles. Isso aqui dá exatamente φ de y sobre φ de x. Agora, por hipótese, como essa φ é uma função que é log Helder em vizinhanças de tamanho no máximo ρ0, então acaba que cada uma desses quocientes aqui, se eu pegar φ de zi sobre φ de zi menos 1, isso aqui é menor ou igual do que a exponencial de alfa vezes a distância entre os pontos com essa distorção ni aqui. Aí acaba que, como isso aqui é um produto, isso aqui vai ser menor ou igual do que a exponencial da soma, e no fim das contas você vai ter essa estimativa aqui no fundo, onde essa estimativa só depende de n. Né? Mas como n está fixando n, então, se eu der quaisquer duas funções que estão nesse cone, se eu pego o logaritmo aqui, né? Se eu pegar simplesmente o logaritmo, isso daqui vai ser menor ou igual que b vezes a distância xy vezes elevado a esse ni. Mas como está supondo que aqui eu estou abusando um pouquinho, né? Porque a gente está aqui, a gente tem a nossa métrica aqui, a métrica D, ela é a métrica induzida pela métrica riemanniana, e aqui a gente está normalizando essa métrica para ser menor ou igual a 1.
Tá? Então, ou seja, para o diâmetro da variedade toda seja 1. Então, aqui, isso aqui vai ser menor que igual a 1, e a gente consegue fazer que seja menor ou igual a B. E aqui, analogamente, a gente consegue fazer a mesma coisa, tá? Para todo ponto x, y na variedade. Então, isso, de fato, mostra que a métrica projetiva, a distância projetiva dessas φ2 é menor ou igual a B, e isso conclui a prova, porque, né, a gente mostrou, deixa eu voltar aqui, a gente mostrou que essa constante K2 linhas alfa, a gente pode tomar ela como sendo, sei lá, pode tomar ela como sendo B, o exponencial de B, por exemplo. Tá? Então, a conclusão da prova é que, assim, a gente precisa de outro, a gente precisa de outro resultado também, porque, então, o que a gente mostrou, né? A gente conseguiu reduzir, a gente restringiu o operador de transferência, né, a um cone conveniente, e a gente mostrou que nesse cone o operador está contraindo. Tá? Então, onde a taxa de contração é essa daqui. Né? Porque a gente mostrou que o diâmetro é finito. Certo? Então, agora a gente pode pesquisar, a gente pode ver se tem pontos fixos. Né? E para a gente ver que tem pontos fixos, a gente gostaria a gente faz a mesma estratégia da prova do ponto fixo de Banach, que a gente pega uma função, a gente começa a iterar pelo operador, até a gente chegar no ponto fixo. Então, a próxima proposição, essa aqui, garante que o cone é completo nesse sentido. Né? Se eu tenho uma função, se eu tenho uma sequência de funções que são Cauchy com respeito à métrica projetiva positiva, então ela vai ser convergente com respeito a essa mesma métrica. Tá? Ou seja, basicamente é completo no sentido da métrica projetiva. E mais ainda, se eu normalizar essas funções, exigindo essa propriedade aqui, então φn é uniformemente convergente com respeito à topologia C0. Então, basicamente, isso aqui a gente tem tudo para provar o teorema. A conclusão da prova é o seguinte: a gente, na verdade, a conclusão da existência da medida, né? A gente vai pegar a sequência φn, que é simplesmente essa função aqui, a função característica de m, que é a função que é 1 em todo ponto. E eu vou iterar a minha função, né, pelo operador de transferência para cada n igual a 1. Então, como o operador de transferência restrito ao cone das funções Helder é uma contração, tá? Então também vai ser uma contração com respeito à métrica projetiva das funções positivas, certo? E pela propriedade dual, né, as integrais das φn's vão ser sempre iguais a 1. Né, pela aquela propriedade dual que a gente falou ali, que é uma espécie de mudança de variáveis. Certo? Agora, pela proposição anterior, essa proposição aqui que a gente acabou de ver, a gente está em todas as condições desse teorema aqui. Né? Essa sequência de funções ela converge uniformemente para uma função positiva. Tá? Então, como o operador de transferência é um operador contínuo, isso aqui é uma sequência de iterados, acaba que essa função φ0 é um ponto fixo. Tá? E tá aí, a gente achou a nossa medida. E como a gente vai definir a nossa medida agora, é só a gente definir a medida μ0 como sendo simplesmente a integral da φ0 com respeito à medida de Lebesgue, de um conjunto qualquer. E μ0 acaba que é uma medida absolutamente contínua com respeito à medida de Lebesgue, ou seja, tem os mesmos conjuntos de medida nula, medida de Lebesgue,
E pela forma de nossas variáveis, zero também é variante por F. Né? Se eu pego um subconjunto qualquer, de novo pela propriedade dual do operador de transferência, né? Ou seja, pela forma de mudança de variáveis, a gente consegue que a medida de um conjunto qualquer é sempre igual à medida da pré-imagem. Tá? Então, isso prova que existe uma medida zero, que é absolutamente contínua, com respeito à medida de Lebesgue, né? E ela também é invariante. Agora, para provar que ela é a única medida que satisfaz as propriedades, né, a gente vai precisar de um lema aqui, vou dar contação, mais ou menos a ideia de como é. A ergodicidade, a unicidade vem desse lema aqui, que é o decaimento exponencial de correlações. Né? Se eu pego duas funções, se eu pego duas funções nesse cone, então as funções de correlações elas decaem exponencialmente. Aí eu não quero entrar em detalhes agora em relação a isso, mas a ergodicidade segue daqui. Aí agora a nossa última aplicação é que se a gente considerar né, se a gente pegar a aplicação F no círculo, que multiplica o ângulo K vezes, né, então a gente pode aplicar o operador de transferência aqui para deduzir um fato muito legal aqui, né, que a única medida absolutamente contínua com respeito à medida de Lebesgue, que é invariante e ergódica, é a própria medida de Lebesgue. Né? Assim, e a gente usa o operador de transferência para isso. Tá? E o operador de transferência aqui vai me dar... aqui a gente tem como calcular explicitamente qual é o ponto fixo. Né? E assim, o que é legal aqui é que assim, o círculo, essa aplicação F, ela tem outras medidas, né? Tem outras medidas ergódicas invariantes pela F também. Mas a medida de Lebesgue é a única medida de volume que a gente consegue aqui. Tá? É a única medida fisicamente relevante. As outras medidas, assim, elas têm as medidas de Bernoulli, que também são ergódicas, tem as medidas né, de delta de Dirac, né? Mas, de fato, a medida de Lebesgue é a única medida física, assim, por assim dizer. Né? Então, isso acaba a minha demonstração, minha apresentação. É isso que eu tinha para apresentar hoje. Beleza. Então, alguém tem uma pergunta? Quem gostaria de fazer uma pergunta aí? Pode ser um comentário também. Eu confesso que eu fiquei pensando um bocado, mas tinha uma coisa lá da relação com a transformação de Gauss bom, não conheci o teorema. Eu achei muito legal essa última aplicação também. Pois é. Eu estava contando com vocês coisas. Eu achei bem legal também, assim, tipo... de fato, assim, essa técnica do operador de transferência, ela... se eu não me engano, acho que foi Birkhoff que introduziu isso, essas coisas, assim, de você olhar para os cones, né, nas pacificações contínuas, e você estudar o operador de transferência para deduzir as propriedades dinâmicas. E assim, isso aqui eu contei é a ponta do iceberg, tem muitas outras coisas. Você pode olhar, por exemplo, para o espectro do operador e você deduzir também a existência de medidas invariantes. Né? Acaba que tem relações muito ricas com dinâmica aqui. Né? Massa. E assim, se vocês quiserem, ver mais detalhes isso, tem um livro da Viviane Baladi, que, se não me engano, é operadores de transferência positivos. Né? Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar. Que ela dá umas técnicas onde utiliza o operador de transferência também. E tem o livro do Marcelo Viana, que tem na página dele, que é Dinâmica Estocástica de Sistemas Determinísticos. E aí também tem... lá ele prova um monte de coisa muito, muito legal. Isso aí.